Pessoal, eu sou a professora Marcela Monteiro e hoje vou falar para vocês sobre legislação ambiental. Bem, gente, a legislação ambiental ela foi criada com a função de prevenir, não é, de mitigar danos sobre o meio ambiente, sobre os recursos naturais. Durante muito tempo se teve a ideia de que os recursos naturais eles eram ilimitados. Porém, com o passar dos anos, por conta do uso contínuo, os gestores perceberam que esses recursos eles foram ficando cada vez mais escassos. E em alguns casos, né, quando a quantidade desse recurso não era afetada e diminuía, a qualidade do recurso era afetada. Então, surgiu a necessidade de se criar uma legislação ambiental para os recursos naturais. Bem, no Brasil, nós temos aí muitas vantagens na nossa legislação ambiental. A nossa legislação ambiental ela é considerada completa e bastante avançada quando comparada a muitos outros países. Ela visa, de modo geral, evitar ou então reduzir impactos no meio ambiente, não é? Evitar o impacto em áreas prioritárias, em áreas que não podem sofrer impacto, e em algumas áreas que podem, né, passar a ser utilizadas, passar por processo de extração de material, lançamento de efluentes, que isso ocorra da maneira reduzida. Ela tem a vantagem de atuar tanto na área física quanto na área jurídica, isso aí foi um grande avanço, né? Isso quer dizer que tanto eu e você, pessoa física com CPF, podemos ser autuados, mas também pessoa jurídica, uma empresa privada, né? Um órgão que tem CNPJ. Outra característica é que ela é descentralizada, né? E o que isso significa? Que as diferentes unidades da federação, o que inclui aí a esfera federal, estadual e municipal, são responsáveis por legislar sobre o meio ambiente. E outra vantagem que eu coloquei aqui é que a nossa legislação ela possui, né, diferentes leis para diferentes recursos. Então, eu tenho leis para os recursos hídricos, né, tenho leis para a utilização do solo, para a fauna, diferentes legislações para cada tipo de recurso. Uma desvantagem é que poucos municípios possuem órgãos para legislar sobre o meio ambiente. E se a gente considerar que a nossa legislação ela é descentralizada, isso pode acabar afetando os municípios, não é? Já que os municípios eles são figuras extremamente importantes aí na execução, aplicação das normas ambientais. Aliado a isso, também existe um baixo número de conselhos, não é, do meio ambiente. Um conselho, gente, ele pode ser qualquer órgão que não oficialmente, né, está ligado aí a uma prefeitura, mas pode ser um grupo de moradores que se reúne para tratar do assunto, meio ambiente, uma ONG ou outros órgãos que tenham aí essa preocupação com a causa ambiental. Aqui tem um exemplo para vocês de algumas leis, né? O Código de Águas de 34, a Política Nacional do Meio Ambiente, que a gente vai ver um pouco mais a fundo já já, a Constituição Federal, vocês sabem que a Constituição traz um artigo completo sobre o meio ambiente, Lei de Crimes Ambientais e assim por diante. É interessante aí quando vocês param para prestar atenção, a gente tem o Código de Águas muito antigo, de 1934, e lá embaixo nós temos já a Política Nacional de Recursos Hídricos, né? O que acontece é que muitas vezes uma lei, ela começa ainda de maneira não tão abrangente, pode ser simplesmente como começou o Código de Águas, e com o passar dos anos, das décadas, isso vai sendo aperfeiçoado até que a gente tenha uma política completa sobre um dado recurso, que é o que acontece com a Política Nacional dos Recursos Hídricos. Bem, falando sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, ela tem aí como um dos grandes objetivos do desenvolvimento econômico, a preservação da qualidade ambiental e o equilíbrio ecológico de um dado ecossistema.
Então, se a gente for pegar para ler toda a Política Nacional do Meio Ambiente, a gente vê que ela visa preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental. Então, existem áreas que precisam ser somente preservadas e existem áreas que já passaram por impacto, já sofreram algum dano, e aí, nesse caso, entra a questão de melhoria e recuperação da qualidade ambiental da área. Dentre as diretrizes, é possível citar o desenvolvimento socioeconômico, os interesses da segurança nacional e proteção à vida humana. Olha que interessante, desenvolvimento social e econômico. Então, a gente não pode ter aquela ideia de que a política nacional do meio ambiente, não é por se tratar do meio ambiente, visa somente preservar, não utilizar um dado recurso. Ao contrário, a política ela traz como aí um dos pontos principais a utilização dos recursos que nós temos, não é? Mas de uma maneira regrada, de uma maneira que não vá prejudicar o meio ambiente de forma definitiva, para que tanto a sociedade seja beneficiada com o uso desse recurso e a economia do país também, sempre fazendo isso com cautela, tá? E dentro das normas que a Política Nacional do Meio Ambiente propõe. Quais são os instrumentos dessa política? Os chamados padrões, o ordenamento, licenças ambientais, a revisão de atividades poluidoras, penalidades, não é para aqueles que causam, para aqueles que realizam atividades que agridem o meio ambiente e compensações para aqueles que realizam atividades que favorecem o meio ambiente. A Política Nacional do Meio Ambiente, dentre outras coisas, ela visa a compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico, que eu falei para vocês antes, definição de áreas prioritárias. O que eu quero dizer com isso? Que existem áreas, né, que são prioritárias e que não podem sofrer nenhum impacto, como, por exemplo, nascente dos rios, não é? São áreas que devem ser preservadas, e existem áreas, não é, que não estão dentro dessa lista. Então, são áreas onde podem ser extraídos materiais, podem ser lançados efluentes, desde que seguindo o que a legislação propõe. Não é só porque essa área pode ser utilizada que ela pode ser utilizada de qualquer maneira, não. Tem que seguir as normas, né, que a legislação dita para um determinado uso. Ela visa também definir critérios para padrões e normas de qualidade ambiental, ou seja, então, quais são os critérios de uso para um dado recurso, não é? Quais são as normas de qualidade ambiental? Com isso, é basicamente a gente parar para pensar qual é a tolerância, não é, de uso, de degradação para um dado recurso ou para um dado ambiente. Então, vamos pensar um critério para o lançamento de efluentes, não é? Normas de qualidade ambiental para um dado corpo hídrico. Tudo isso está lá na Política Nacional do Meio Ambiente. Desenvolvimento de pesquisas e de tecnologia para o uso cada vez mais racional do meio ambiente. Então, daí também a gente pressupõe, não é, que a política nacional ela não visa impedir o uso, mas sim cada vez mais fazer com que os recursos eles sejam usados de maneira racional. Difusão de tecnologia, difusão de dados e informações ambientais, preservação e restauração, não é, de um dado recurso, e imposição da obrigação de recuperar ou indenizar aqueles que sofreram danos aí causados por uma determinada atividade. Isso, gente, parte da ideia de que o meio ambiente ele é um bem comum, então todos nós temos direito a um meio ambiente equilibrado e saudável. Se alguma empresa, se alguma pessoa causa dano a esse bem comum, ele é responsável por ressarcir aí a sociedade ou as pessoas, não é, que sofreram por conta daquele dano. E isso nem sempre vem na forma, não é, de indenização, de multa de dinheiro, também pode ser na forma de atividades aí de recuperação de uma dada área. E muitas vezes ocorrem as duas coisas, tanto atividades de recuperação quanto indenização em dinheiro, seja para o Estado, para o município ou para as pessoas que foram diretamente afetadas por uma dada atividade. A Política Nacional do Meio Ambiente, gente, ela é baseada aí num conjunto de órgãos. Esses órgãos todos, eles são reunidos no chamado CISNAMA. Então, o CISNAMA, ele não é um órgão, ele é uma reunião de órgãos. Então,
Desde o CONAMA até aquele órgão pequeno que tem lá no seu município, todos eles integram o CISNAMA. Mostrar aqui para vocês como que isso funciona mais ou menos na prática. Então, existe o CISNAMA, que abriga aí todos esses órgãos. Olha o primeiro, né? É um órgão federal, que é o Conselho do Governo, responsável pela formulação da política nacional, diretrizes governamentais para o meio ambiente e os recursos naturais. Abaixo vem o CONAMA, que é o órgão consultivo e deliberativo. Aí ele tem a função de assessorar, estudar e propor diretrizes de políticas governamentais e ainda deliberar sobre normas e padrões que sejam compatíveis com o meio ambiente. Então, para quem já entrou lá no site do CONAMA, vocês vão ver que o CONAMA, né, tem muitas resoluções, aí tem lá, resolução normativa número X, dispõe sobre diretrizes para o lançamento de efluentes, diretrizes para o lançamento de substâncias químicas no ar, no meio ambiente. O CONAMA traz todo aí um conjunto de diretrizes que devem ser seguidas, não é, para a preservação do meio ambiente. Abaixo tem o Ministério do Meio Ambiente, que tem essa função de planejar, coordenar, supervisionar e controlar a política nacional do meio ambiente e também quais são as diretrizes que são fixadas para o meio ambiente. E depois vem os órgãos executivos, aí tem o IBAMA e o ICMBio, eles não são os únicos, tá? Eles são na escala federal, mas também tem órgãos executivos na escala estadual e municipal. Então, eles têm a função de fazer valer a legislação, aquilo que já foi proposto nas esferas acima. Então, se o CONAMA traz uma diretriz, o órgão executor ele vai lá, fiscaliza e faz valer aquilo num dado local. Se na sua cidade existe o IBAMA e aí tem alguma empresa fazendo alguma atividade que cause degradação ou que venha a causar degradação, o IBAMA vai lá fazer a fiscalização dessa atividade. Depois vem os órgãos estaduais, que pode ser aquela SEMA, né, do seu estado, pode ser algum outro órgão que está ligado ao estado, que também tem essa função de executar e fiscalizar aí as atividades, né, executar os programas e projetos de controle para saber se está tudo dentro da norma e fiscalizar as atividades que podem provocar alguma degradação ambiental ou atividade que já começou, muitas vezes não é sem nenhum preparo e já está causando aí alguma degradação ambiental. E para finalizar, os órgãos municipais, não é? Aqui no estado do Pará, a gente tem que alguns municípios têm a SEMA, que é ligada à prefeitura, que também tem essa função de controlar boas práticas ambientais no município. Então, como vocês podem ver, todos esses órgãos eles integram o chamado CISNAMA, que é uma reunião aí de vários órgãos que vão legislar, que vão assessorar, propor diretrizes sobre o meio ambiente. Uma coisa que chama atenção, gente, é que nós temos o IBAMA e o ICMBio, né? Muitas vezes atuando no mesmo local. E quando a gente olha a missão desses dois órgãos, eles têm praticamente a mesma função, não é? Preservar e conservar o patrimônio natural, fiscalizar e controlar os recursos hídricos, conceder licenças ambientais, dentre outras funções. Então, por quê? Qual é a diferença? Porque existem dois órgãos praticamente com a mesma função. O ICMBio, gente, ele tem a função específica de atuar sobre unidades de conservação e também em áreas onde existe o chamado patrimônio espeleológico, que são as cavernas. Então, se você mora aqui, por exemplo, no estado do Pará, nós temos várias unidades de conservação. O exemplo, a Resex Marinha Caeté Taperaçu, né? Uma unidade de conservação do tipo reserva extrativista. Aí, o órgão, né, que vai fazer essa atividade de preservação e conservação, fiscalização, é o ICMBio. Mas acontece que em muitas áreas de unidades de conservação não existe um ICMBio naquele município, próximo na região. E aí, o que acontece? O IBAMA, ele pode atuar nessas unidades de conservação? Sim, gente, o IBAMA ele pode sim atuar nessas áreas. Mas é importante ressaltar que, nesse caso, o IBAMA tem que fazer valer toda a normativa, toda a regra lá do ICMBio. Então, o fiscal do IBAMA ele pode ir fazer as atividades de fiscalização,
contanto que ele vá fazer o procedimento aí, que é o normativo do ICMBio. Aqui esse gráfico, para finalizar, ele traz para vocês o percentual de municípios que têm estrutura na área do meio ambiente, nas diferentes regiões do Brasil. E aí, se vocês olharem, ele é do IBGE 2017, tá? E se vocês prestarem atenção, a gente percebe que a região norte e sul são as regiões que têm mais órgãos aí para tratar do meio ambiente. E qual é a importância disso? Lembre-se que eu falei para vocês que a nossa gestão ela é descentralizada. Então, gente, as coisas não se resolvem tudo lá em Brasília, né? As coisas primeiro se tenta resolver numa escala municipal, passando para a escala estadual e por último a escala federal. Para que as coisas sejam resolvidas numa escala municipal, é importante que o município tenha órgãos para tratar do meio ambiente. Imaginem só, né? Se está ocorrendo uma atividade aí que vai causar danos ao meio ambiente em um determinado município, é muito mais fácil, rápido, que o município vá atuar sobre aquilo. De repente, a prefeitura, né, que está ali por dentro da situação. Porque se for ficar tudo a cargo de Brasília, muitas vezes esses danos, né, essas atividades, elas vão passar aí sem nenhuma fiscalização, por conta de que vários fatores entram, a distância, a falta de conhecimento dos problemas locais, dentre outros. Então, é muito importante que os municípios tenham órgãos para legislar, para executar, para fiscalizar, para controlar as ações sobre o meio ambiente. Bem, eu vou encerrar aqui a primeira parte da nossa aula, tá? E a gente se vê no próximo vídeo.